Você já prestou atenção na pessoa que está aí perto de você? A gente é esquisito, né? A gente é engraçado. A gente é indiferente. A coisa mais fantástica que pode existir na Terra, no mundo, é essa pessoa que está do seu lado. Mas a gente senta como se não tivesse ninguém, como não tivesse nada. O ser humano é um ser incrível. A gente vai entrando no automático e vai perdendo o que realmente importa da vida, que é a vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Só existe uma forma de amar a Deus. E a única forma de amar a Deus é esta: é amando o seu próximo. Sim, Jesus disse isso. Ele falou: naquele dia haverão aqueles que estarão à minha direita e à minha esquerda. E aqueles que fizeram nos meus pequeninos fizeram diretamente a mim. A única forma de realmente servir a Deus é servindo alguém. Eu sei, a gente construiu um monte de coisa aqui. E eu falo como igreja no geral. Não só a cultura da graça. Igreja brasileira, igreja ocidental. A gente construiu um monte de estrutura para falar que ali a gente serve a Deus. Mas a gente esqueceu que, na verdade, só é possível servir a Deus servindo pessoas. Servindo pessoas. Se você de fato quer servir a Deus, então sirva alguém. Se você de fato quer amar a Deus, então ame alguém. Amém. Mas talvez essas nossas indiferenças, talvez essas nossas dificuldades de perceber o quanto a vida é maravilhosa, boa, e até mesmo quantas coisas boas tem dentro de nós e quantas coisas boas existem no outro que podem ser extraídas do outro. Aconteceu uma vez comigo, talvez há uns 3 anos atrás, faz um tempo, não sei dizer ao certo. Eu fui ajudar um morador de rua e eu tinha algum dinheiro na carteira, que eu não lembro qual era o valor, e fui entregar para ele. E ele olhou para mim e falou assim: por que você está me dando esse dinheiro? Eu falei: porque eu quero te ajudar, acho que você pode estar precisando. Ele disse: mas quem disse que eu preciso da sua ajuda? Eu falei: não, mas é porque eu quero fazer o bem. Ele falou: quem disse que me dar dinheiro é me fazer o bem? Por que você acha que me dando dinheiro você vai estar me fazendo o bem? E eu falei: esse cara é diferente. Eu perguntei: eu posso sentar do seu lado? Ele falou: pode. A gente deve ter conversado por uns 40, 45 minutos. E depois da conversa maravilhosa que eu tive com ele, um cara culto, intelectual, inteligente, cheio de sabedorias. Ao final daquela conversa ele falou: agora sim você me fez o bem. Eu precisava de alguém que me respeitasse como ser humano. E não alguém para quem você tirasse a sua culpa de não dar nada para ninguém. Mas talvez a nossa incapacidade esteja ligada à forma que a gente aprendeu a viver. E deixa eu contar uma coisa para você. Eu já disse isso aqui, eu quero repetir. Eu não sou um pregador que tem a intenção de te ensinar. Pelo contrário, eu tenho a intenção de te desensinar. Eu tenho a intenção de que você desaprenda todas as loucuras que você aprendeu com a vida. Todas as idiotices que você absorveu, que eu absorvi. Nós estamos em uma fase, em um momento aqui de desconstrução, de quebrantamento. É maravilhosa aquela visão de Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro, e ele vê o oleiro com um vaso nas mãos. Porque todo mundo quer estar nas mãos de Deus. E ele quebra aquele vaso para fazer um agora ao seu gosto. Para fazer um agora ao seu sabor. Do seu jeito, da sua forma, que faria sentido para aquele oleiro. E Jeremias se viu naquela situação e deixou registrado para nós. E será que não faz sentido que a gente também esteja aqui para ser como um vaso na mão desse oleiro, que possa ser quebrado, desconstruído, que a gente possa desfazer as coisas que a gente fez que nos tornou tão indiferentes, que a gente possa desconstruir as coisas que aconteceram conosco, que nos tornaram tão frios, tão traumatizados, tão adoentados, tão culpados, tão feridos. Pega uma criança, um nenenzinho, pequenininho, e comece a doutrinar essa criança. Comece a ensinar para essa criança que ela é feia. Eu já vi crianças que odiavam o seu próprio cabelo. Eu já conheci criança que odiava a sua própria cor de pele, a sua própria aparência. O que você vai gerar em uma criança que você doutrina que ela é feia? Vai ser um adulto cheio de inveja, que vai sempre querer ser parecido com o outro. Uma ferida que foi acumulada durante uma vida. Pega essa criança e fala para ela que ela é retardada. Xinga ela de burra. Retardada, idiota, você não entende nada, você não sabe nada. E começa a doutrinar essa criança. Como é que esse adulto vai crescer? O que ela vai se tornar, senão um ser humano que é cheio de comparações? Ele tá sempre se comparando, porque ele sempre se sente abaixo. Ele se vê incapaz de tudo. Pega essa criança e doutrina ela desde criança de que ela é má.
Fala para ela que ela é má. E ela vai criar autodesvalorização. Aquilo vai ficar no espelho da alma dela, refletindo todos os dias para ela que ela é má. Fala para essa criança que ela tem que fazer por merecer o seu amor. E você vai criar um ser humano cheio de rejeição na sua alma. E eu falei uma criança, mas a maioria de nós aqui é crente de longos anos. E boa parte das pessoas que assistem a gente agora pela live são cristãos de longa data. E domingo após domingo, culto após culto, ensinaram para você que você é mau, que o ser humano não presta, que você só serve para pecar, que tudo que há em você é ruim, que tudo que há em você é maldade, e você foi doutrinado. E agora, que tipo de cristãos nós podemos ser? Se não cristãos que sentem rejeição em relação ao amor de Deus. E aí, por conta dessa rejeição que sentimos acerca do amor de Deus, nós tentamos conquistar o amor de Deus e tentamos fazer por merecer o amor de Deus. Então, quando nós faltamos em um culto, nós acreditamos que Ele nos ama um pouco menos e nos sentimos um pouco mais rejeitados. E aí passamos a ir para a igreja, não porque faz todo o sentido do mundo, mas porque nós temos que merecer o amor de Deus. Daí a gente começa a entrar para um ministério, a tocar, a cantar, a limpar a igreja, ou fazer qualquer outra coisa pela igreja, porque nós na verdade nos sentimos rejeitados, tão rejeitados que a gente precisa de alguma forma mostrar para Deus que a gente merece, baseado na nossa performance. As pessoas que vivem assim não são pessoas, na verdade, essencialmente más. São pessoas que foram ensinadas que são más e agora se sentem rejeitadas e agora querem comprar o amor de Deus. O que te ensinaram sobre o ser humano? Além da igreja, para além da igreja. O que te ensinaram sobre o ser humano? O que você aprendeu? Que o ser humano é o câncer da terra? Que crença essa frase gera em você mesmo se ela for absorvida? O ser humano é o câncer da terra. Se você absorver essa mensagem para dentro de você, que tipo de crença vai começar a te dirigir? Que imagem vai começar a ser criada acerca de você mesmo dentro de você? O que te ensinaram? Que um animal é melhor do que um ser humano? O que você ouve? Você salvaria o cachorro ou o político? O cachorro, com certeza. O cachorro não tem maldade, pastor. O cachorro é maravilhoso. O cão é o melhor amigo do homem. É só que o cão não fez a roupa que você está vestindo, nem construiu a casa que você mora, nem faz a comida que você compra no mercado. Como a gente vai direcionar o nosso amor a pessoas se a gente acredita que seres humanos são piores do que animais? Somos como uma criança em constante doutrinação, catequização. Que te ensinaram? Que todo mundo é cheio de maldade? E aí, se ensinaram que você sempre é cheio de maldade, que as pessoas são sempre cheias de maldade, o que é que você vai encontrar em você mesmo o tempo todo? Olha como a gente é, olha como a gente é. Tem uma brincadeira que eu faço com a Jéssica, que os mais antigos conhecem melhor, que é do Fusca Azul. Se passa um Fusca Azul na rua, você dá um soquinho. Quem vê primeiro dá um soquinho no outro. E aí faz tempo que a gente não brinca. Mas quando a gente estava brincando mais constantemente disso, a gente via muito Fusca. Parece que os Fuscas brotavam. E agora que a gente não está brincando tanto, eu não me lembro a última vez que eu vi um Fusca, faz um tempo que eu não vejo um Fusca. Na verdade, a frequência do Fusca é a mesma. Ele não estava mais presente, não aparecia mais vezes quando eu brincava, mas eu estava mais atento e prestava mais atenção, porque eu queria brincar daquilo. Então eu percebia melhor. Você diz assim, eu vou comprar um Celta, pastor, Celta está amarrado, um HB20. Quero comprar um HB20, pastor. Aí que você começa a pesquisar sobre HB20. O que você vai ver na rua o tempo todo? O HB20, o bendito dele. Você fala, nossa, agora parece que todo mundo está comprando esse carro. Não é, ele sempre esteve passando, mas agora você está atento a ele, porque está no espelho da sua alma. E aí então você vem aqui no domingo, com o coração totalmente aberto, esparramado na presença de Deus. Totalmente quebrantado, totalmente receptivo para aquilo que vai ser te ensinado. E eu digo para você que você é mau. Qual é a única coisa que você vai encontrar em você o tempo todo? Coloca aqui para mim, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A gente não precisaria estar voltando aqui, sabe? Se não tivessem colocado tanta baboseira na nossa cabeça. Mas olha só como Deus criou o ser humano. Olha o que Deus fez o ser humano para ser. Criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Tanto o homem quanto a mulher. A imagem dele, na semelhança dele, como ele, parecido com ele. Agora a pergunta, o quão mau Deus é?
o quão perverso Deus é. Que animal é melhor do que Deus? Coloca o versículo 31, por favor. Aí no capítulo 1 mesmo, versículo 31. E Deus viu que tudo que havia feito, viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus havia acabado de criar o ser humano, 4 versículos atrás. Eu sei, versículo não é medida do tempo, mas ele havia acabado de criar o ser humano. E ele diz, ficou muito bom. Você é inteligente. Você vai ficar com aquilo que te ensinaram sobre o ser humano? Ou vai ficar com a visão que Deus tem sobre o ser humano? Porque isso aqui fala sobre o Criador, sabe? Volta para o versículo 27, por favor. Isso aqui fala sobre o Criador. Em primeiro lugar, fala sobre o Criador. E aí eu pergunto para você, o que é que o Criador poderia fazer mal feito? Sabe, a gente não está falando de alguém falho, imperfeito. A gente está falando de Deus. O que ele poderia haver feito que ficasse tão ruim? Algumas pessoas vão olhar para dentro de si enquanto eu falo isso e vão dizer, eu. Porque ela realmente acredita que ela é ruim. Ela realmente acredita que ela é má. Mas olha só, o Criador foi quem fez todas as coisas. Preste atenção na perfeição do universo. Olha a perfeição da natureza. Você já olhou uma flor de perto? Já parou para prestar atenção? A perfeição simétrica e absoluta em que ele colocou a posição dos astros para que houvesse vida na Terra, numa inclinação em que o sol não iria queimar ela totalmente, nem iria deixar ela tão fria que não pudesse haver vida. A perfeição e simetria das galáxias, das bilhões de estrelas espalhadas pelo universo, a perfeição de um céu estrelado à noite. Para prestar atenção nos ciclos da lua que se repetem continuamente, no sol nascendo todos os dias sem falhar, sem errar um dia sequer. Dá uma olhada na perfeição de todas essas coisas. Por que Deus teria feito somente você mal feito? Não faria sentido. Eu preciso pregar isso porque muitas vezes na tentativa de pregar a graça, eu vejo muitos líderes caindo no erro de que para justificar a graça tem que colocar você como a pior coisa do mundo. Para que então, só então Deus te ama e você se sinta, agora fez sentido. Não, não é essa a conta. A gente sabe que a gente erra sim, a gente sabe que a gente falha sim, mas Deus não nos fez perversos, Ele fez a imagem e semelhança dEle. Eu não estou aqui somente para ser amado por Deus. Escuta isso. Eu não estou aqui nessa terra somente para ser amado por Deus. Eu estou aqui para me tornar na imagem dEle. Eu não quero apenas ser objeto do amor de Deus. Eu quero me alinhar ao que Ele é. Novamente. Entendeu? Eu não quero ser o cara que, eu sou pecador demais, e aí porque eu sou pecador demais, Deus me ama demais. Não, não é isso. A conta não é essa. A conta é que mesmo que eu peque, mesmo que eu erre, Ele permanecerá me amando, eu não tenho problemas quanto a isso. Mas a minha ideia, a minha intenção é me alinhar ao que Ele é, em perfeição, em amor, em perdão. Depois dessa pregação de hoje, até o fim dela, eu prometo para você que você terá perdoado todas as pessoas ao seu redor. Cara, todos os dias pela manhã, eu entro em estado meditativo e a primeira oração que eu faço é: tudo está perdoado. Tudo está perdoado. Você vai entendendo por quê. A segurança da perfeição do universo. Preste atenção. A segurança da perfeição do universo. Ou seja, o que garante que o universo nunca deixará de ser perfeito é que ele não pode aprender que ele é ruim. A segurança da perfeição de uma supernova, de uma estrela em nascimento, é o fato de que ela não pode aprender que ela é má e ruim e que não serve. Você não consegue ensinar um astro a não ser astro, mas você consegue ensinar um ser humano que ele não é de Deus. Diga glória a Deus aí onde você está, vai. Tem uma chave entrando no seu coração. Vamos abrir as portas do nosso coração aqui. Que demais. E tudo na natureza é assim. A perfeição da árvore consiste em que você não consegue ensinar ela a não ser árvore, mas você consegue ensinar um ser humano a não ser humano. Olha só, você já parou para pensar que a gente ficou tão maluco que na nossa sociedade existem cursos da categoria humanização? Para pensar. Existe curso de humanização. O que a gente virou? Não, é porque não existe curso de baleiês para baleia aprender a ser baleia, entendeu? Não existe curso de perícia para pera. Aprender a ser pera, entendeu? A pera é pera.
E ela sabe a hora de amadurecer, de nascer, de cair, de dar suas sementes para nascer e virar uma árvore e transcender. A pera continua sendo pera sem que você dê um curso para a pera ser pera, mas a gente precisa de um curso de humanização, porque o ser humano é o único ser, parece aqui, que consegue ser ensinado a ser o contrário do que a essência dele é. E a sua essência é imagem e semelhança de Deus. Então você pode começar a desconstruir. Pastor, mas Jesus disse que a gente é mau. Foi sim. Coloca aí para mim, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 13. Já que Jesus disse que a gente é mau, então a gente não pode ir contra o próprio Jesus, pastor Leandro. Pelo amor de Deus. Se vocês, Jesus está dizendo aqui, se vocês, sendo maus, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Então Jesus ele faz uma afirmação, vocês sendo maus. E aí, eu confesso que esse versículo aqui bateu com uma flecha no meu coração de uma forma negativa. Que eu falei, cara, Jesus está dizendo que a gente é mau. Como é que Deus em Gênesis 1 diz que o homem é bom? E Jesus em Lucas 11 diz que o homem é mau. Olha, eu gosto de provocação. Eu quero te levar a um questionamento, eu quero te levar a pensar, a raciocinar, porque senão a gente não chega, senão a gente não entende, tá? Eu não quero ficar escondendo essas questões debaixo do tapete, entendeu? Eu quero deixar o meu coração abrir para compreender a verdade. Então eu falei, cara, Jesus, você vai ter que me explicar. Eu orei. Falei, Jesus, você vai ter que me explicar por quê? Que quando você ainda não tinha nascido, você concordava com o Pai e disse, é bom. E agora que você nasce, vem na terra, dá o recado pra gente aqui pessoalmente e dizer, vocês são maus. Então eu peguei e fui buscar o significado original da palavra mal aqui. E aí olha só que bacana. Maus. A palavra que aparece aqui é a palavra grega poneros. E a palavra poneros significa pressionados e assediados pelo trabalho. É o que estava lá no grego, entendeu? Foi assim que Jesus falou, ele falou em aramaico. Mas ele diz, vocês que são pressionados e assediados pelo trabalho. Vocês que sofrem todos os dias com um chefe na cabeça de vocês. Vocês que muitas vezes estão vivendo uma vida diferente do que queriam viver, que não têm liberdade. Pressionados e assediados o tempo todo. Cheio de pressões em cima de vocês. Mesmo assim vocês ainda conseguem fazer o bem. Significa mais. Também significa aborrecidos. Jesus estava falando que a essência do ser humano é má. Ele disse aborrecido. Vocês foram aborrecidos. Vocês foram maltratados. Vocês viveram em uma família que maltratou vocês. Vocês perderam os pais numa hora que não era propícia. Vocês viveram com pais que não souberam cuidar de vocês. E os seus pais viveram com pais que não souberam cuidar deles. Aborrecidos. Tem mais. Pessoas com dificuldade. É a palavra maus. Tem mais. De condição de natureza ruim. Condição. Foi condicionado. E por fim, essas duas palavras foram as que mais me deixaram embasbacado. Doente. Vocês estão doentes. A última palavra é cegos. Vocês pressionados, assediados, aborrecidos pela vida, doentes, cegos. Ainda assim existe em vocês uma fagulha de Deus que faz com que vocês consigam ainda dar boas coisas aos seus filhos. Esse é o ensino do Evangelho de Deus. É mostrar que a fagulha de Deus está dentro de você. Mesmo obscurecido por tantas coisas ao seu redor, entende? Tem um versículo que ele é ainda mais contundente. Coloca aqui para mim, por favor. Marcos 10, 18. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não precisaria de versículos para pregar, para falar do Evangelho. Não precisaria. Eu não precisaria de versículos para pregar o Evangelho. Mas eu sei da necessidade que a maioria das pessoas tem de que eu comprove, através das Escrituras, que o que eu estou falando tem sentido. Se eu fosse pregar lá fora, para pessoas que nunca ouviram o Evangelho, provavelmente eu não usaria nenhum versículo. Não haveria necessidade. Jesus não pregava com versículos. Ele ensinava com a vida das pessoas, com o contexto delas, ok? Mas eu estou te levando aqui para dar segurança no seu coração, ok? Respondeu Jesus, por que você me chama bom? Lembra quando aquele jovem rico foi até Jesus e falou, mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde, por que você me chama bom? Agora, isso aqui virou dito popular. Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Isso virou dito popular, não é? Ninguém é bom, só Deus é bom. Não há um bom senão um que é Deus. E novamente eu orei, falei, Jesus, explica. E ele foi levando o meu coração para a história, o contexto histórico que Jesus estava vivendo. Você sabe por que Jesus foi morto?
A acusação principal sobre ele é: sendo homem, te faz Deus. Então Jesus foi crucificado porque ele se colocava como Deus. Esse é um dos maiores motivos, existem outros envolvidos, mas esse é um dos maiores. Então quando Jesus diz isso para aquele jovem, imagina aquele jovem chegando para ele, no meio de um contexto social, em que dizer que Jesus era Deus era um problema, entendeu? Ele chega então e fala assim: bom mestre, não bom Deus, que você pode ser mestre, mas Deus não. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus faz essa pergunta. E ele diz: mas por que você está me chamando bom? Porventura você está admitindo que eu sou Deus? Porque não há ninguém que seja bom senão Deus. Meu Deus. Coloca aqui por favor Salmo 82:6. Eu estou olhando para o Jonatas, mas está com a Gabi, né? Salmos 82:6. Olha lá, ó. Salmos 82:6. Lê lá. Lê. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bons amigos. Deus mora dentro de você. Você é conectado com Ele. Você é um com Ele. Entende isso? Entende isso? Precisa haver essa admissão dentro do seu coração para que o espelho da sua alma mude. Essa é a única forma da gente se alinhar ao propósito do Pai. Uau! Admitir isso. Admitir isso. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Quando Jesus foi acusado em João 10, ele recita esse versículo. Para você não dizer para mim: Antigo Testamento. Não, João 10, Jesus recita esse versículo diante da acusação dele ser Deus. Ele fala: mas está escrito que a gente é. A diferença é que eu tenho consciência disso. Vocês são, mas admitir que vocês são deuses, vocês não querem admitir que vocês são deuses. Enquanto vocês me ouvem, vocês vão ter dificuldade de admitir que são deuses, porque isso implica que, se vocês são deuses, então vocês têm que ser misericordiosos. Vai ser difícil para vocês admitirem essa verdade, porque isso implica em que, se vocês são deuses, então vamos parar de dizer Jesus te ama e vamos começar a amar. Entende? Se a gente admitir que, de fato, nós somos deuses colocados... meu Deus, cara. Em vez de dizer Deus é contigo, nós vamos ser com as pessoas. Nos fará mudar a nossa oração. A gente vai parar de orar para Deus mudar o mundo. Nós vamos nos tornar agentes de transformação do mundo. Porque nós somos esse poder que age na terra. Isso vai nos colocar nessa posição constrangedora de contato com a nossa essência. Constrangedora porque a nossa alma vai ter dificuldade de admitir a verdadeira essência que mora dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Respira fundo onde você está, vai. Respira fundo. Esse é você. Esse é você para além dos seus filtros. Entendeu? Porque você criou um monte de filtros na frente. Esse é você para além dos seus filtros. Para além dos seus traumas. Tem uma perfeição dentro de você. Tem uma bondade pura dentro de você. Existe perdão dentro de você. Todo o bem existe dentro de você. Mas ele está para além dos seus traumas. Ele está para antes dos seus preconceitos. Ele está para além das suas feridas. O seu verdadeiro eu. Ele existe. E eu estou pregando aqui para que ele seja resgatado em nome de Jesus. Você é um ser absolutamente perdoador. Eu vou te ensinar o contrário do que te disseram a vida inteira. Você foi feito para ser um ser perdoador. A nossa maldade não é a nossa essência. A nossa maldade é a distorção da nossa essência. E é isso que Paulo chama de pecado que habita em mim. A distorção da minha essência. E não a minha essência. Eu sempre digo isso, mas é bom a gente pensar e lembrar. Nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo nunca vai se converter. Você está me ouvindo? Seu corpo não vai se converter. Paulo, depois de muitos anos de convertido, ele diz: eu esmurro o meu corpo. Que o corpo não se converte. Quem se converte é a alma. O que é a alma, pastor? É a nossa mente. Nossa mentalidade, nosso mindset. Isso é a alma. O sentido do seu pensamento, isso é a alma. É isso que se converte. É isso que pode mudar de direção. Mas para além da sua alma, você também tem o seu espírito. E o seu espírito não precisa se converter. Porque ele já é perfeito. Ele é a parte de Deus dentro de você. Ele é o sopro que Deus soprou dentro de você para que você viesse a existir. Ele é perfeito. Ele tem todo o perdão, toda a bondade, toda a graça. Então toda a nossa guerra, por assim dizer, não pode ser com o corpo. Nem tampouco com o espírito.
mas é a nossa alma. Porque dependendo para onde a sua alma está direcionada, então você vai viver na carne ou no espírito. Na carne, que é a parte distorcida, traumatizada que vive dentro de você, ou no espírito, que é a parte de Deus que mora dentro de você. Então, olha só, a lei é a domesticação falida da carne. Vai, gente. Para que se cria a lei? Por que se criou a lei? Vamos começar pela legislação do Brasil? Não vamos pensar na lei de Moisés, não. Vamos pensar na do Brasil? Por que você tem que colocar uma lei que não pode ultrapassar o sinal vermelho? É uma domesticação para alguém que ainda não entrou em consciência. Porque não deveria ser necessário ter uma lei para isso. Então você cria uma lei dizendo que você não pode matar. Mas não deveria precisar de uma lei dizendo que você não deve matar. Deveria haver consciência de que matar não faz sentido. Matar por qualquer motivo, por ódio. Então a lei é a domesticação falida da carne. Porque por mais que ela continue existindo, as pessoas continuam errando. E quanto mais elas entram na doutrinação da lei, piores elas se tornam. A partir de agora, vocês estão proibidos, eu coloco uma lei, de olhar para mim acima do pescoço. Proibido, é lei. Ok? Vocês não podem mais olhar para mim acima do pescoço, vocês podem prestar atenção em mim daqui para baixo. Combinado? Então, vamos manter o trato. Vamos manter o trato, pelo menos um pouquinho. Eu sei que vocês são bons em seguir leis. Agora, eu acabei com o seu culto. Acabei com o seu culto, porque você não vai ter mais paz. Você não está nem prestando atenção direito com o que eu estou falando. Você está esperando quando você vai ter autorização para olhar para mim de novo no meu rosto. Eu tornei sua vida um inferno com uma lei. Então, quando a gente coloca a lei, a gente faz com que as pessoas se tornem piores. Elas ficam mais taradas, percebe? Por causa da proibição. Elas vão piorando a sua consciência. A lei é a domesticação falida da carne que não se converte. Esse é o ponto. A graça é a capacidade do Espírito operando em nós sem esforço. Uma entrega tão natural, tão simples, tão total e tão despreocupada que o Espírito começa a operar em nós e nos capacitar sem esforço. E a gente vai naturalmente nos aproximando da imagem e da semelhança do nosso Pai. Porque a gente já tem o DNA dele. Eu vou repetir, vai. A gente já tem o DNA dele. Se você tiver um filho homem, você não vai chegar nele quando ele tiver 10 anos de idade e brigar com ele para ele ter barba. Imagina, 10 anos de idade. Menino, cadê a barba? Ó, moleque. Tem que nascer a barba aí. Vamos lá. Não faz sentido. Você como pai, sabendo que aquele menino tem o seu DNA e a mesma natureza que você sabe que no tempo certo a barba vai vir. Inevitavelmente. Chegará um ponto que ele vai ter que usar a maquininha. Porque a barba vem. Não faz sentido vocês chegarem aqui, dizerem que nasceram de novo, e eu tenho que ficar falando para vocês darem fruto. Pega. Entende? Não faz sentido. Não precisa. Porque se você de fato nasceu de novo, o fruto virá. As pessoas não dão fruto quando vocês convencem elas a dar fruto. Elas dão fruto quando não faz sentido, mas não dá. Se torna inevitável. Coloca aqui para mim, por favor, Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. É por isso que eu estou falando para vocês. Inclinem a alma de vocês para o Espírito. Inclinem a mente de vocês para o Espírito. Não com a preocupação da carne, mas para a essência do que vocês são. Não para o que te ensinaram que você é ruim, mas para o que Deus diz acerca de você. Vivam pelo Espírito. E de modo nenhum, vocês vão continuar nos desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não existe mais necessidade de lei. Fechou a conta? É por isso que não existe mais necessidade de lei para alguém que nasceu de novo. Mas para alguém que não nasceu de novo, ela faz sentido. É por isso que eu quero dizer para vocês que eu não sou contra uma igreja que está ensinando a lei. Existem pessoas que têm essa necessidade. Entendeu? As pessoas estão em fases diferentes. Vamos respeitá-las. Agora, que eles preguem mesmo, assim, fielmente a lei. Porque se eles pregarem fielmente a lei, e se as pessoas forem sinceras, elas vão chegar ao fim delas e vão dizer, não dá mais para eu viver pela lei. Eu preciso de um Salvador. E o caminho natural
é que elas nasçam de novo e comecem a andar pelo Espírito. Paulo fala de uma forma um pouco diferente de mim, mas na mesma essência ele diz: a lei é o tutor que nos conduzirá à graça. Ela vai te pegar pela mão e te falar: ó, você não consegue cumprir não. Por quê? Por causa dos traumas que você construiu, por causa das doideiras que você construiu na sua vida, por causa de todas as coisas ao seu redor, por causa do assédio que a sociedade impõe sobre você. Como Jesus disse, vocês sendo assediados e pressionados, mesmo assim ainda encontram alguma capacidade de fazer o bem. Porque essa é a essência real de vocês, gritando dentro de vocês. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, agora a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito é a parte de Deus dentro de nós. Vai mais um. Porque aquilo que a lei, agora a lei dos homens, a lei de Moisés, aquilo que a lei fora incapaz de fazer, porque ela estava enfraquecida pela carne, ela estava enfraquecida pelos traumas, ela estava enfraquecida pelas feridas, ela estava enfraquecida por todas essas maluquices na nossa frente, todas essas barreiras. Então Deus o fez, porque ela era incapaz de fazer em nós. Então Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Condenou o pecado. Ei, ele não condenou uma pessoa, ele condenou o pecado. Por que nós estamos condenando as pessoas? Vai mais um. A fim de que as justas, são justas, entendeu? As justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Nós quem, Paulo? Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Deus que habita em nós. Segundo o Espírito. Vai mais um. Quem vive segundo os traumas, as feridas, todas as coisas que foram construídas de ruim em você, as mentiras que você aprendeu, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com a semelhança de Deus dentro dela, quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo aqui é quase um psicólogo. Você percebe isso? Porque ele está falando que todo o problema da humanidade está na mentalidade e não no diabo. Seu problema não é o diabo, querido. Seu problema é o que você aprendeu. Você precisa desaprender para ser livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então precisa haver uma mudança de mentalidade. É por isso que nós estamos aqui, para ter uma nova mentalidade. É ela que vai nos transformar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao que estão te ensinando aí fora. Não se encaixem naquilo que estão impondo para você, de que o ser humano é o câncer da terra, de que tudo em nós é ruim, de que tudo em nós é mal, de que não há nada que a gente faça que preste. Não se amoldem às coisas que você aprendeu errado. Não se amoldem. Mas transformem-se. Sejam transformados pela renovação da mente, por uma nova mente, para que então vocês possam ser capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa aqui é a trilha sonora que tem que estar ressoando dentro do seu coração. É que a transformação que você está recebendo na sua mente através da palavra da verdade está te capacitando para que você comece nos seus próximos dias a experimentar uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Diga glória a Deus por isso. Essa nova mentalidade está te capacitando. É por isso que eu disse para você que isso nos faz perdoar todo mundo. Porque quem quer que tenha me feito mal é um traumatizado. Quem quer que tenha me ferido é um ser humano que sofreu alguma coisa.
Estava conversando com uma pessoa essa semana, antes de ontem, e a gente estava falando sobre filhos e pais, né? Eu estou com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Na minha idade, meu pai já era pai, eu ainda não sou. Mas aos 23, 24 anos, meu pai já tinha filho. 23 para 24 anos. E uma coisa que às vezes eu brinco com o Rafa e a gente lembra, e a gente ri disso, é que parece que meu pai não sabia ser pai. Mas eu não estou falando de ser mal. Eu estou falando de alguém que claramente não tinha segurança do que estava fazendo como pai. Às vezes eu me lembro de algumas cenas do tipo, eu e meus 2 irmãos sentados, e meu pai também sentado à mesa, e minha mãe dando bronca em nós 4. E meu pai assim, ó, mas também uma criança. E aí eu comecei a pensar, cara, hoje eu sou mais velho do que ele era quando ele teve seu primeiro filho. Por que eu teria que exigir dele que ele fosse um pai perfeito? E aí eu comecei a olhar para o meu avô, que também não soube ser pai. E como é que o meu pai, que não teve uma referência perfeita de pai, ia saber ser um pai perfeito? Vai ligando. Então eu comecei a perdoar tudo. Perdoe. Perdoe tudo. Perdoe seus pais. Perdoe seus irmãos. Perdoe os amigos que você sente que te traíram, que te traíram de fato. Perdoe porque a essência deles é Deus. Mas eles são traumatizados e por isso te fizeram mal. Perdoe tudo. Acorde todos os dias perdoando tudo. E aí você vai começar a se ligar com a sua verdadeira essência. E então nós vamos parar de orar para que Deus perdoe as pessoas. E nós começaremos a ser os perdoadores. Jesus disse isso. A quem vocês perdoarem os pecados, eles estarão perdoados. Repita essa oração comigo. Você pode fazer essa oração comigo? Repita comigo, diga: Jesus, obrigado pela essência plantada dentro de mim. Diga: eu perdoo todas as pessoas ao meu redor, ao meu lado, à minha frente, atrás de mim. Diga: eu perdoo a minha família. Eu perdoo os meus antigos amigos. Eu perdoo a humanidade. Eu perdoo o governo. Eu perdoo meu patrão, meu chefe. Diga: eu perdoo os meus colegas de trabalho. Diga: eu perdoo o motorista de ônibus. Diga: eu perdoo a chuva que caiu quando eu não queria ser molhado. Diga: eu perdoo o sol quente quando eu não queria tomar sol. Diga: eu perdoo todas as coisas que aconteceram na minha vida e eu sou livre. Vamos aplaudir a Jesus? Assim como Deus nos perdoou em todas as coisas, você também se tornou um agente perdoador. Assim como Deus nos amou em todas as coisas, você também se tornou um agente de amor. E é isso que nós vamos espalhar pelo mundo, pela terra. Nós oramos, Pai. Nós oramos sabendo que a sua verdade se manifestando dentro de nós está nos libertando. E eu sei que pessoas aqui que têm traumas violentos, coisas tão duras, cada um tem uma história muito diferente. Talvez coisas que você nunca contou para ninguém, talvez coisas que ficaram guardadas dentro de você, ou que você escondeu debaixo de algum tapete da tua alma. Você escondeu em algum lugar, porque toda vez que você pensa, isso te fere, isso te machuca. Todas as vezes que você pensa, isso te deixa revoltado, isso te deixa mal. Eu queria que você se levantasse agora para encarar isso de frente. Nesse momento, levantar-se para encarar isso de frente. Sabe por quê? Porque você pode observar o que aconteceu com você, porque o que aconteceu com você não é você. Você pode observar o que aconteceu com você, porque o que aconteceu com você não é você. A sua essência é a imagem e semelhança de Deus. A sua essência é espiritual, a sua essência é amor, a sua essência é perdão, a sua essência é paz.
Então que a paz que excede todo entendimento possa invadir o seu coração agora. Eu oro, Pai, cada coração aqui, desde o primeiro da fileira até o último lá atrás, seja invadido pelo Espírito da graça do Senhor. Seja invadido pelo Espírito da vida, que as escamas caiam dos olhos e que ninguém mais possa te ensinar que você não é imagem e semelhança de Deus. Que ninguém mais possa te ensinar a não ser um ser espiritual. Que ninguém mais possa te ensinar a colocar na sua cabeça que você não é perfeito nele e feito nele. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus.